Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos aí muito bem-vindos à nossa 7ª aula de meio ambiente, tá? Um bom dia e uma boa noite para todo mundo que vai assistir essa aula. Essa aula vai ser bem curta, tá? Alguns recados importantes é que estamos caminhando ao final do bimestre e caso vocês tenham alguma pendência de atividades, né? Até mesmo se tiverem com dificuldades para fazer o trabalho proposto, que é o último trabalho que eu e a Cris vamos estar validando como AV3, vocês podem estar tirando suas dúvidas conosco, tá? Então, sejam aí todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula de meio ambiente, tá? Bom, como já é de praxe, né? Professora Cintia Rupolo, hoje nós não vamos ter vídeo, né? Somente áudio, exatamente porque a aula é pequena, é uma aula mais curta, tá? Professora Cíntia, que sou eu, e a professora Cris, né? Cristiane, nos referidos e-mails que estão aqui. Deixa eu colocar o meu ponteiro. Então, o da Cris e o meu, belezinha? Bom, galera, aí a questão da semana, né? Eu já trouxe para vocês aí uma citação do Dalai Lama, que fala assim: podemos perdoar a destruição do passado, causado por ignorância. Agora, no entanto, temos a responsabilidade de examinar eticamente o que herdamos e o que passaremos às gerações futuras. Então, essa é a questão da semana que eu trago para vocês aí, para que vocês realmente pensem o que nós estamos fazendo, né? Nós temos que pensar com muita responsabilidade e examinar com muita ética o que nós herdamos e o que passaremos para gerações futuras, tá? Exatamente porque saber o que exatamente estamos oferecendo para as gerações futuras é bom, é ruim, tá? É importante que vocês, né, reflitam sobre essa frase para que quando a gente terminar as aulas, que a gente está no finalzinho, né, vocês possam aí levar com vocês um pouquinho do que eu trouxe para vocês em 10 aulas, tá bom? Então, o que nós vamos estar falando essa semana é sobre Sistema de Gestão Ambiental, SGA, tá? Então, vocês vão encontrar aí muitos autores que falam sobre SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental. E o que é esse Sistema de Gestão Ambiental? Tá? É um conjunto de rotinas e procedimentos que permite administrar e executar adequadamente as relações entre as suas atividades e o meio ambiente. Então, é uma rotina, tá, de procedimentos que permite administrar e executar adequadamente as relações entre as suas atividades e o meio ambiente. Então, é uma rotina de procedimentos, tá? Parte do sistema de gestão global de uma empresa ou entidade que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas de procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. Então, o sistema de gestão ambiental ele vai ser algo que as empresas vão utilizar para verificar se dentro da sua empresa eles estão seguindo os procedimentos para estar preservando esse ambiente que fica em volta das empresas. Tá? Então, vai ser basicamente o sistema de gestão mesmo, mais focado à política ambiental, tá bom? Então, ele vai visar o quê? Uma política ambiental, um planejamento, uma implementação e uma operação, uma verificação e uma ação corretiva, análise crítica pela administração e aí sim ele vai alcançar a melhora contínua, tá? Eu vou trazer para vocês o que é exatamente os tópicos, né? Que são 6, para que vocês exatamente saibam como que isso aqui funciona, tá? Como que funciona esse desenho. Então, o primeiro deles seria a política ambiental, tá? Na qual a empresa estabelece suas metas e compromissos
com o seu desempenho ambiental. Então, o segundo seria o planejamento. Então, o primeiro é a política ambiental, que é aqui, ó, política ambiental. Segundo, planejamento, no qual a empresa analisa o impacto ambiental de suas atividades. Então, ela está vendo como ela está se comportando com o meio ambiente. 3. Implementação e operação, que são desenvolvimento e a execução de ações para atingir as metas e os objetivos ambientais. Tá? Quarto, monitoramento e correção das ações, que implica o monitoramento e a utilização de indicadores que asseguram que as metas e objetivos estão sendo seguidos. Quinto, revisão gerencial, no qual o SGA é revisado pelo comando superior da empresa, a fim de assegurar sua probabilidade, adequação e efetividade. E a sexta é a melhora contínua. Tá? Então, quando a gente fala de sistemas de gestão, né, quando a gente fala aí sistemas de gestão ambiental, nós estamos falando que é a empresa tomar consciência do qual é o impacto ambiental que ela está fazendo com que o meio ambiente à volta dela sofra, ter consciência e mudar, né, a sua forma de gerir com esse sistema de gestão, tá, galera? Então, quando falarem aí de sistema de gestão ambiental, vocês saibam que é um sistema mesmo que serve para melhorar, ter aí uma melhora contínua no quesito de preservação e melhoria do meio ambiente, tá bom? E aí, quando a gente fala de SGA, logo nós falamos sobre ISO. E ISO nós falamos lá na aula de Educação para o Trabalho, quando a gente está bem no comecinho, que a gente falou sobre censo, lembram? Então, como vocês já sabem, a ISO ela é aí um órgão regulador, né, no qual ele serve para que as empresas elas sigam um padrão, né? E nada nada mais justo que, se existe padrão dentro da empresa de como você tem que preservar os equipamentos, de como você tem que utilizar um uniforme, logo teríamos também regras, né, no quesito da parte do meio ambiente. Então, a criação da ISO 14000, ela foi criada lá em 1947, tá? Lá na Organização Internacional para a Padronização, que se chama ISO. Lembra que quando a gente falou, inclusive até onde ela foi criada, qual que era qual que era a origem, né? Então, tudo isso a gente já viu lá na aula de Educação para o Trabalho, tá? Então, no início da década de 1990, a ISO viu a necessidade de desenvolver normas que falassem sobre questões ambientais, exatamente porque ela já estava falando sobre melhoria no quesito de produção, e ela viu que estava dando certo, e aí ela começou a implantar normas que falassem sobre essa questão ambiental. E em 96, as primeiras normas sobre gestão ambiental saíram, que foi a ISO 14001 e a 14004, ambas sobre o sistema de gestão ambiental, tá, galera? Então, a ISO 14000 ou a série 14000 é um conjunto de normas que define parâmetros e diretrizes para a gestão ambiental para as empresas privadas ou públicas. As normas da ISO 14000 foram criadas para guiar as empresas quanto à diminuição dos impactos ao meio ambiente por elas provocados. Tá? Então, como eu já disse para vocês, a ISO ela criou aí um conjunto de normas para minimizar os impactos provocados pelas empresas no meio ambiente, tá? Então, entendam, né, o porquê que isso foi criado, né? Foi criado exatamente porque foi sentido que as empresas estavam tendo um impacto muito grande no meio ambiente. E fazendo isso, ela obriga, vamos dizer aí, as empresas a serem mais conscientes
na utilização, no descarte desses materiais que são resíduos, tá? Então, o que é ISO? ISO é uma organização internacional com sede em Genebra, que significa Internacional Organização for Standardization, eu não sei falar muito bem inglês, né? A escolha de um nome vem do grego ISO e isto foi feito em função ao objetivo da entidade, que é a padronização. Então, segundo a ISA, o SGA corresponde à estrutura, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para implementar e manter a gestão ambiental. Gestão ambiental é definida pela mesma instituição como sendo parte de toda a função gerencial de uma organização, que desenvolve, implementa, executa, revê e mantém a sua política ambiental. Beleza? Então, o SGA estabelece o comportamento organizacional procedimental da instituição, com o intuito de otimizar o seu desempenho ambiental. O SGA ambiental é compatível com o sistema de gestão de qualidade, de modo que ambos caminham junto. Então, o sistema de gestão ambiental, ele vai caminhar com o sistema de gestão de qualidade, porque um vai complementar o outro, tá bom? Então, nós temos que se certificar para quê? Para que nós temos que ter a certificação, no quesito ambiental? Para ter rigidez nas legislações, normas e regulamentos relativos ao meio ambiente, um apelo pedagógico intenso, tratamento correto das questões ambientais é visto como uma grande vantagem competitiva. E aí a evolução do sistema de gestão ambiental, ele começou lá em 1990, né, com a atuação responsável pela ABQUIM. Depois, em 93, a criação do CB38, que é o Comitê Brasileiro de Normalização Ambiental, tá? Representante oficial junto ao Brasil e à ISO. 95, certificação do primeiro SGA no Brasil. 96, emissão da ISO 14001 e da NBR ISO 14001. A versão atual é a de 2004. Após isso, não foi atualizada mais, tá? Depois, a 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, especificação das diretrizes para o uso. A 14004, que é Sistema de Gestão Ambiental, diretrizes gerais sobre os princípios e técnicas de apoio. E a 19011, que é diretrizes sobre auditoria e sistema de gestão de qualidade ou ambiental, procedimentos de auditoria, tá, galera? Então, a ISO 14001 determina elementos para um sistema de gestão ambiental eficaz, conciliando a proteção ambiental com as necessidades socioeconômicas da população e da empresa. Prevenção, planejamento, estabelecimento de critérios, coordenação e integração das partes, melhoria contínua e atendimento à legislação. Tá? Determina que identificar a legislação aplicável aos aspectos ambientais, no mínimo, satisfaz a legislação em outros requisitos subscritos. Abrange atividades, produtos e serviços existentes ou propostos, ou que a organização possa exercer influência, situações comuns e incomuns de operação e também incidentes, acidentes e situações potenciais de emergência, tá? Então, quando nós falamos aí de ISO, saibam que foi um órgão regulador que criou-se obrigações para a parte das empresas para que elas tenham aí essa consciência maior quando falamos de impacto ambiental, tá? E aí, como qualquer ISO, né, qualquer certificação, ela tem um prazo de 3 anos, igual a que a gente já falou sobre, ela tem que ser revista de no mínimo 6 meses, no máximo em 1 ano. Então, para você, durante esses 3 anos, pelo menos uma vez a cada ano, ela tem que ser revista. Então, tem que ir um auditor lá na sua empresa, verificar se está tudo certinho, para que você possa fazer essa renovação, tá bom? Então, a aula de hoje é mais algumas orientações, né?
algumas orientações a mais, porque a gente já falou bastante sobre isso ao longo do bimestre, tá? Então, como já é de praxe, vou deixar a atividade disponibilizada via portal para vocês. E, por fim, obrigada aí pela sua participação, que vocês tenham uma ótima aula e um ótimo final de semana, galera. Fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem.